Uma pessoa que é amiga, colega, parceira, escritor desse livro, Meta Hacking. Hackeie seu sistema de crenças, porque não adianta começar um evento desse sem entender minhas crenças. Então ele é escritor, programador neurolinguístico, especialista em programação neuromental, é hipnotista, é uma pessoa incrível. E eu quero que vocês recebam ele com uma salva de palmas, porque ele merece demais. Vem cá, Pedro! Valeu. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Novamente, parabéns a todos vocês que vieram hoje aqui, né? Tiraram o sábado de vocês para estar trabalhando o desenvolvimento pessoal de vocês e a inteligência emocional, né? Então dá para ver que vocês são pessoas que estão procurando melhorar, nem que seja um pouquinho como pessoa. E na palestra, hoje eu vou falar para vocês sobre como acessar novos estados mentais. Meu nome é Pedro Presto, eu trabalho com hipnose clínica, sou hipnoterapeuta e eu conheci a hipnose. Vamos ver se esse microfone fica melhor. Alô, 1, 2, 3. Ficou melhor, né? Sim. Vou trocar então. Aí melhorou. Tá bonito com você. Vamos lá, eu conheci a hipnose, o primeiro contato que eu tive com a hipnose foi através de um professor que eu tive. E depois que eu tive aquele primeiro contato com a hipnose, como ela funcionava, eu comecei a questionar como a mente funcionava, né? Porque quando eu via aquele professor hipnotizando as pessoas, e as pessoas vendo, ouvindo, sentindo coisas que não estavam ali na realidade, mas sentindo de uma forma tão real como se estivesse, você começa a questionar até onde vai a mente, até onde vai a realidade, né? E a partir dali eu comecei a me apaixonar pela hipnose e comecei a procurar me especializar nessa área. Então comecei a fazer cursos de hipnose, cursos de hipnoterapia, cursos de programação neurolinguística e comecei a trabalhar na prática clínica com a hipnose. E vou falar sobre como acessar novos estados mentais, mas o que é um estado mental? O estado mental é a forma como você se sente em um determinado momento e a forma como esses sentimentos trazem os pensamentos e as crenças que você acessa em um determinado momento. Então existem dois tipos de estados mentais. Existem os estados mentais positivos e os estados mentais negativos. Os estados mentais positivos são estados de entusiasmo, alegria, confiança. Os estados mentais negativos são aqueles de tristeza, melancolia, depressão, pessimismo. Só que, quando você acessa esses estados mentais, ele define completamente a forma como você reage às coisas que estão acontecendo com você. Se você está num estado mental negativo, você vai ser uma pessoa que passa pelas situações de forma negativa. Só que os estados mentais negativos, eles fazem uma coisa ainda mais interessante. Existe uma parte do nosso cérebro que chama o neocórtex, que é a parte do raciocínio lógico. Quando você está no estado mental negativo, que é a depressão, tristeza, ansiedade, esses estados negativos, o neocórtex, a atividade dele é menor, muito menor. Praticamente a atividade é nula, você tem uma atividade maior do cérebro réptil, que é o cérebro que paralisa. Então, quando você está no estado mental negativo, você não consegue pensar em soluções para os problemas que você tem e você vê tudo de forma negativa. Muito difícil você ter um sonho e você realizar esse sonho a partir do estado mental negativo. Então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é você saber, primeiro, que é possível mudar o seu estado mental. E segundo, que é fácil você criar a disciplina e o hábito de acessar estados mentais positivos o tempo inteiro, ou pelo menos na maioria do tempo. Então a inteligência emocional é quando você acessa esses estados mentais e você se torna capaz de passar por situações negativas de forma positiva. Só que o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje é que elas estão fazendo o oposto disso, está acessando estados mentais negativos o tempo inteiro, que é a ansiedade,
Eu não sei se vocês sabem, mas em 2022 o Brasil era o terceiro país com maior índice de ansiedade no mundo. Em 2023 ele subiu na escala, foi para segundo. Ironicamente, ele está entre os 3 países que mais usam a rede social também. E a rede social está aumentando a ansiedade de uma forma estratosférica da população, te deixando o quê? Num estado mental negativo. Só que quando você está no estado mental negativo, que é o estado que vai gerar comparação com as outras pessoas, otimismo, tristeza, ansiedade, o seu neocórtex não está funcionando, você não consegue encontrar uma solução para sair daquilo. Fica praticamente impossível você sair daquele estado mental. A não ser que você crie um hábito, uma disciplina de mudar para o estado mental positivo. Quando você acessa o estado mental positivo, você consegue ver as situações negativas de forma positiva. Você passa a ver oportunidade nos problemas, enquanto que a maioria das pessoas vê problemas nas oportunidades. Às vezes surge uma oportunidade para você, por exemplo, vamos ali num seminário de inteligência emocional, e você começa a criar problema para não ir. Ah, não posso porque esse dia eu vou estar fazendo não sei o que, vou estar ocupado levando meu cachorro para passear, ou tenho uma festa para ir, ou então estou sem dinheiro. Só que quanto mais você reclama, mais você reforça o seu cérebro para entrar em estado mental negativo, porque trilha neuronal, que é hábito, quanto mais você acessa ela, mais ela vai ficando mais fácil de ser acessada. Então, quanto mais você cria o hábito de reclamar e dar desculpa, mais você se torna uma pessoa que reclama e dá desculpa. Quanto mais você acessa estados mentais positivos e treina a sua mente para entrar em estados mentais positivos, mais o seu cérebro se acostuma a entrar em estados mentais positivos. Só que existe uma coisa que domina o seu estado mental. E por mais que você aprenda as técnicas para mudar de estado, o seu estado mental, existe uma coisa que chama crença, que domina completamente a forma como você se sente e, portanto, a forma como você reage às situações. E o que é crença? Sistema de crenças. A gente fala muito sobre sistema de crenças. Que é sistema de crenças. Crença é tudo aquilo que você aceitou como verdade. Só isso. Tudo que você aceitou como verdade é uma crença. Veja, tudo que você aceitou como verdade e não necessariamente o que é verdade, né? Então, boa parte das nossas crenças é tudo aquilo que a gente ouviu, viu, sentiu e aceitou aquilo como verdade. Só que qual o critério que a gente tem para selecionar se uma coisa é verdade ou não? E aí que entra. A maioria das crenças são gravadas dos 7 aos 12 anos de idade. Porque aos 7 aos 12 anos de idade é quando o subconsciente da pessoa está aberto, completamente aberto. Então tudo que a pessoa vai ouvindo, vendo, sentindo naquele momento vai gravando crença. E muitas pessoas estão com crenças que recebeu dos 7 aos 12 anos de idade até hoje. Eu atendo paciente com 40, 50, 60 anos de idade que está ainda com o mesmo sistema de crenças, ou seja, com o mesmo modelo de realidade que aprendeu dos 7 aos 12 anos de idade. Por exemplo, é muito comum eu receber pacientes com fobia social. O que é fobia social? A pessoa não consegue se relacionar com o mundo, não consegue conversar, não consegue falar com o grupo, não consegue conversar com a mulher, não consegue conversar com o homem, não consegue falar. Sabe aquela pessoa que está o tempo inteiro calada, parece que só observando ali, contida, a postura até para dentro dessa pessoa? Então, a maioria das vezes, quando a gente vai fazer a regressão para entender em que momento aquela fobia social foi instalada, porque na hipnoterapia como é que funciona? A gente pega um problema, um bloqueio, ansiedade, depressão, fobia social, e volta no momento que aquilo foi criado no subconsciente e ressignifica aquilo. E aí eu tive um paciente recentemente que ele veio com fobia social. Quando a gente fez a regressão para ver quando aquilo ali foi instalado no subconsciente dele como uma crença, a gente volta no momento dele com uns 8 anos de idade, no mercado, fazendo, como toda criança, fazendo barulho, fazendo bagunça. A mãe dele chega, dá uns tapas nele, fala para ele, fica quieto, fica calado. O que isso grava no subconsciente da pessoa? Lembra que eu falei aqui, como é que o subconsciente sabe qual crença gravar? Porque tudo que você ouve, agora você está gravando crença, eu estou mudando a crença de vocês. Tudo que você ouve, tudo que você sente, vê, grava crença. Tudo. Filme, grava crença. Balanço geral, grava crença. Jornal, grava crença. Reels do Instagram, tá gravando crença a rodo, porque você entra em transe hipnótico, quando você está girando. A pessoa fica até com o olhar fixo.
Está gravando crença. Mas como é que o subconsciente, como é que ele fala, essa crença aqui tem mais poder sobre mim e essa aqui tem menos poder sobre mim? Como? Autoridade? Autoridade? Também. Facilitação. Não entendi? Facilitação. Facilitação? E a repetição do... Pela emoção, exatamente. Ou seja, quanto mais forte a emoção que você estava vivenciando no momento X, mais forte fica gravada as crenças que você estava vivenciando naquele momento. É por isso que é dos 7 aos 12 anos de idade, o subconsciente está aberto, e para a criança dos 7 aos 12 anos de idade, tudo é vivenciado com muita emoção. Então as crenças dos 7 aos 12 anos de idade é gravado com muita força. Só que a maioria, devido à criação, vai criando uma antipatia, vai se enrijecendo a emoção. Então a pessoa praticamente não consegue sentir mais nada. Chega gente no meu consultório e fala: eu não consigo sentir praticamente nada. O que você está sentindo? Não sei. Ou seja, aí quando vai ver é porque o pai, lá na infância dos 7 aos 12 anos, falou que sentimento é coisa de menina, não é para você ter mais sentimento. Aí acaba com a criatividade da criança, que a criança não consegue mais pensar em solução para nada, porque a criatividade vai dar solução. Teve um paciente meu que eu pedi para ele imaginar para fazer a terapia, a gente pede para imaginar algumas coisas, ele disse que não conseguia imaginar. E aí quando a gente vai fazer a regressão, tá o pai dele batendo nele, falando para ele sair do mundo da lua. Para de viver no mundo da lua, moleque. Bate na criança. Quando bate gera emoção. Tudo que você está ouvindo enquanto está com aquela forte emoção, é você como se fosse um concreto que vai gravando a crença no seu subconsciente. E essa crença ela vai definir. Às vezes você não precisa nem se lembrar do que aconteceu, e na maioria das vezes você nem se lembra de quando a causa, o trauma foi gerado. O subconsciente ele meio que protege. Então esse mecanismo de defesa. Porque pro subconsciente ele está te protegendo o tempo inteiro. Então, esse cliente que tinha fobia social, você imagina se pegou uma criança de 7 a 12 anos de idade, e pega um chinelo, começa a bater nela, enquanto você está gritando no ouvido dela: nunca mais você vai fazer barulho na sua vida. Fica calado, você tem que aprender a se comportar na frente dos meus amigos, nas festas. Como é que você fica fazendo essa bagunça toda? E dá-lhe chinelada, e a criança chorando. Quem nunca presenciou uma cena dessa aqui, né? Até no mercado, hoje em dia você está no mercado, a criança começa a chorar, você vê a mãe dando um tapinha ali para não incomodar a outra pessoa. Cria um trauma no filho para não incomodar as outras pessoas que estão na fila do caixa. Só porque alguém olhou torto: cuida do seu filho aí, ele está chorando. A mãe fica, sei lá, reprimida, dá um tapa: para de me envergonhar. Aquilo ali fica gravado. Às vezes a pessoa, essa criança, ela chega nos 30, 40, 50 anos de idade e não tem capacidade de relação nenhuma, nem interpessoal, nem com o mundo ao redor. Aquela pessoa que passou a vida toda sendo contida. Você já viu a pessoa que você vai conversar com ela, parece que ela não sabe nem responder direito o que você está falando? Você pergunta: opa, tudo bem? Qual é o seu nome? A pessoa responde: ele fala para dentro. Tem um bloqueio nela que ela não consegue perceber e nem ter noção que existe. Ela acha que ela é assim, lógico. Dos 7 anos que ela foi condicionada a viver desse jeito, ela acha que ela é assim. Às vezes até ela escuta o pai dela falando assim, tá lá no almoço em família: nossa, mas seu filho é quieto, né? Aí a mãe fala: ele é assim mesmo, ele é quieto, ele não gosta de falar muito, ele é introvertido. É como se chamava fobia social antigamente, né? Ele é introspectivo. Só que tanto que ele era extrovertido, só que ele foi apanhando, você foi falando para ele ficar quieto, falou para ele parar de bagunçar no shopping, no mercado, e lógico que ele ficou introvertido. Ele prefere ficar dentro da mente dele, porque ele sabe que se ele falar, o subconsciente está associado. Lembra que eu falei que é sempre proteção? Está associado lá no subconsciente dele assim: se eu falar muito eu vou apanhar. Ele está com 50 anos de idade, mas está um mecanismo, ele nem se lembra, mas está um mecanismo: se eu falar muito eu vou apanhar. Então, a pessoa pergunta meu nome, eu vou responder rápido e vou falar para dentro. Às vezes ele te dá uma resposta, às vezes no subconsciente ele está assim: tomara que ele não ouviu o que eu falei, senão a chinela vai cantar. Olha só, não existe percepção de tempo no subconsciente. É um trauma que ele reviveu lá atrás, hoje com 50 anos de idade, ainda está naquela loja, está preso. É um bloqueio. Por que é um bloqueio? Porque bloqueio de conversar, né? Eu tive uma paciente recentemente, e ela cresceu só com a mãe dela, ouvindo o tempo inteiro a seguinte frase: filha, homem não presta. Quem aqui já ouviu que homem não presta? Todo mundo. Ela cresceu ouvindo que homem não presta. Isso foi gravando crença. Só que além dela crescer ouvindo da mãe dela que homem não presta,
ela cresceu vendo a mãe dela tendo vários relacionamentos frustrados. Relacionamento atrás de relacionamento frustrado. Então você tem a fórmula perfeita para gerar uma crença ótima para você ter uma pessoa que não consegue se relacionar com ninguém. Ela cresceu ouvindo da mãe dela que o homem não presta. Cresceu vendo a mãe dela se frustrando em relacionamento. Isso gera uma emoção na criança, ver sua mãe chorando porque o cara tratou ela mal. E claro que os relacionamentos da mãe dela não davam certo. Nenhum, que ela acreditava que o homem não presta, que tipo de relacionamento ela poderia ter. Então ela ia frustrando, ela ia confirmando a crença, confirmando. A crença é assim, ela vai se confirmando. Primeiro você recebe a informação, depois você confirma na realidade. Gravou, coloca a emoção, pronto. Aí você vai ter um padrão de comportamento pro resto da sua vida se você não aprender a voltar nisso e retrabalhar isso. E aí ela cresceu ouvindo que o homem não prestava. O que aconteceu? Lógico. Ela acabou tendo vários relacionamentos que não davam certo, não ia pra frente. Só que chegou um momento, que foi o que me levou ela a me procurar, em que ela conheceu um rapaz, ela realmente queria casar com esse cara. E ela já conhecia a família do cara. E ela sabia que ele era um cara bom, pela mente consciente, pela mente lógica. Você conheceu a família dele, pelo que ele conversa. É um cara que não gostava de sair para bar, um cara que estava focado em trabalho, e ir na igreja e tal. Não tem como esse cara. Eu sei que ele é um cara bom. E se ele não for bom, não encontro mais nenhum bom. E aí ela começou a se relacionar com esse cara. Só que, olha só, como é que o subconsciente manda mais do que o consciente. No consciente dela, no raciocínio lógico, pelas outras experiências de vida, ela sabia que o cara era bom, que não tinha como ser igual os caras que a mãe dela se relacionava. Só que no subconsciente dela estava a crença assim, ó, homem não presta ali, bombardeando ela, homem não presta, o subconsciente quer proteger. E ele faz cálculos subconsciente, ele faz assim, ó, homem não presta, ele é homem, se homem não presta, ele é homem, portanto, ele não presta. E se ele não presta, o que é que gente que não presta faz? Coisa que não presta. Então, o celular dele vibrava, ele não olhava para o celular, o coração dela acelerava. Por que ele não está olhando para o celular? Ele está escondendo o quê? Ele ia para o trabalho, ele se atrasava 30 minutos. Bom, ela sabe que a verdade é que homem não presta. Lembra que crença é verdade, descaceitou? Então a verdade, se a verdade é que homem não presta, ele se atrasou 30 minutos, ele está fazendo coisa de gente que não presta. Só pode isso. No consciente dela, ela sabia que acontece problemas, que ele explicava para ela que tinha se atrasado por algum outro motivo, mas ficava aquele sentimento incômodo. E ela sabia que aquilo era, como dizem hoje em dia, era fake aquele sentimento. Era um sentimento que ela sabia que era um condicionamento que ela tinha. Só que ela não conseguia mais, isso começou a atrapalhar o relacionamento dela. Ela não conseguia mais se divertir com ele, porque ela estava o tempo inteiro, sabe aquela mulher neurótica, estava o tempo inteiro, mano, tem alguma coisa errada. Nem sempre a intuição está certa, às vezes é uma crença que você tem. E isso começou a atrapalhar o relacionamento dela, porque ela começou a ter ansiedade. Ansiedade porque ela queria ver o tempo inteiro o celular dela. Sabe a mulher que controla o cara a ponto de querer ver o tempo inteiro o celular dele? Então, e aí ela resolveu me procurar e tratar isso com a hipnose clínica. E aí ela resolveu isso, só que para ela conseguir resolver isso, ela teve que ter vários relacionamentos frustrados. Ela teve que entender que aquilo era uma crença. Ela teve que abstrair que aquele padrão que a mãe dela tinha, ela não precisava repetir na vida dela. Que existiam homens que prestavam. E que provavelmente a mãe dela estava seguindo um padrão da avó dela, que estava seguindo um padrão da bisavó, estava seguindo um padrão da tataravó, e seguindo padrão. Por quê? Toda crença que você tem, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer com essa crença? Você vai repassar. A crença ela é muito louca, ela tem a mesma vontade de reprodução que a gente. É impressionante isso. Você pode ver qualquer crença, bloqueio que você tem, trauma, ele quer se expandir também pela Terra, igual um vírus. É impressionante. Por exemplo, se você tem um trauma, que alguém gritou com você, aquilo gerou uma emoção. Sei lá, seu pai gritou com você quando você tinha 8 anos, aquilo gerou uma emoção em você muito forte, e você ficou guardando aquilo e esqueceu. Você pode ter certeza. 10 anos depois, 20 anos depois, sei lá, 90 anos depois, aquilo aí vai ficar no seu subconsciente em algum momento, você vai repetir o padrão.
cara gritou com você quando você era criança. Você está com 30 anos agora, está com a sua esposa fala alguma coisa que remete ao que aconteceu naquele momento. Aquela crença volta. E você só se vê naquele momento gritando e nem percebe por quê. Se você é uma pessoa que não tem inteligência emocional, ou seja, você não para e avalia, peraí, por que eu estou gritando assim? Eu sou assim. E você não avalia, você vai ser uma pessoa que vai continuar repetindo esse padrão. Realmente a vida está estressante mesmo, eu gritei, mas sou eu sou assim. Não, isso é um trauma que você tem lá que você não resolveu. Você não é assim. Quem é assim? Você nasceu uma pessoa que grita com os outros? Não. É um trauma que você recebeu lá e você gritou, talvez com seu filho, agora adulto. Você é adulto, você gritou com seu filho, por causa daquele trauma que precisava sair, porque aquela emoção que tinha sido gerada naquele momento estava lá, girando. Ficou lá gravado tanto tempo que uma hora saiu. Passou pro seu filho. Pronto, você passou o trauma pro seu filho, agora é só esperar ele crescer, ele ter um filho também para ele passar pro filho dele. Ou seja, a crença vai passando de geração por geração. É impressionante. Você herda mais crença e trauma do que bens da sua família. Pode ter certeza disso. E aí, como que você faz para resolver uma crença dessas? Porque é muito interessante quando eu falo sobre isso, que a maioria das crenças vem dos nossos pais, que aí a pessoa já pensa assim, bom, então é por isso que eu não estou dando, acabei de descobrir porque eu não estou dando certo na vida, no relacionamento, não consigo ficar com nenhum marido, com nenhum namorado, com nenhuma namorada, é caso do meu pai e da minha mãe. Pronto, descobri. Aí começa a culpar os pais. Isso te coloca o quê? Numa posição de vítima. Porque se a culpa é dos seus pais, então você não tem culpa nenhuma, foi eles que causaram tudo isso na sua vida, você é uma vítima. É confortável você ser uma vítima, né? É muito confortável, eu sou uma vítima, a culpa é do sistema. Presidente, dos meus pais, dos meus avós. E aí você fica culpando o mundo todo à sua volta. E isso vai gerando um sentimento negativo dentro de você, vai gerando uma coisa chamada angústia. Ou então uma coisa muito comum que a gente, hipnoterapeutas, ouve na clínica, que é o seguinte: Pedro, eu já fui em 3 médicos, já tirei raio-x da coluna, das costas, os médicos falam que não tem nada nas minhas costas. Tá, mas aí que eu tô com uma dor impressionante nos meus ombros, na minha lombar. Pois é o que? Uma dor emocional, uma dor de ficar culpando os outros, ou de ficar carregando as pessoas nas suas costas. Todo mundo que você culpa, que você julga, você está carregando nas suas costas, né? Chega um momento que você vai colocando tanta emoção nas suas costas, que suas costas você começa a sentir uma dor, um incômodo, né? Quem aqui já se apaixonou? Você não sente uma dor no coração, parece que vai ter uma parada cardíaca? Se você for no médico, não vai ter dor nenhuma, não vai ter coisa nenhuma no seu coração. A mesma coisa é as costas, as pessoas que você está carregando. Lembra que eu falei que para você mudar uma crença, você tem que colocar uma emoção forte? Então como é que você tira uma emoção de você apanhando lá com 7 anos, gerando uma crise, uma fobia social em você? Como que você faz? Você coloca uma emoção mais forte. Um dos métodos, e que é impressionante, aqui tem vários estudantes de psicologia, tem vários outros hipnotistas, você começa a atender na prática clínica, eu tenho 5 anos de experiência, você começa a bater no mesmo padrão, que é o não perdão. E você começa a entender que o perdão é a forma mais poderosa de você gerar uma emoção forte por cima daquela emoção negativa que você tinha gerado. Só que uma coisa interessante é que uma vez eu tive um cliente que ele tinha um vazio, tinha essa angústia, esse sentimento no coração que eu falei para vocês, que é a ausência da figura paterna. Todo mundo que tem problema com a figura paterna, a maioria tem um vazio que sente aqui no peito. E aí, a gente foi fazer a regressão do bate no pai. Estava bem com angústia, bateu no pai. Coisa mais comum de acontecer. E aí chega um momento que eu falo assim para ele: você tem que perdoar o seu pai. Você está disposto a perdoar o seu pai? Ele falou assim: não quero perdoar meu pai, não vou perdoar de jeito nenhum. Aí eu falei: por que não? Ele falou: porque ele não merece. Eu falei: se ele merecesse o perdão, você não precisava perdoar ele. O perdão é justamente para quem não merece. Você já chegou ali e falou: não, vou te perdoando porque você merece.
Não existe isso. Se a pessoa merece perdão, ela não fez nada. Se ela não fez nada, não tem para que perdoar ela. Hein? O perdão é para quem não merece. Mais do que isso, falei para ele. O perdão não é para o seu pai. Não é para libertar o seu pai. Vai libertar ele com o perdão também. Porque você está gerando aí no seu subconsciente, você está se prendendo a ele com essa emoção. Está colocando em posição de vítima. Mas o perdão não é para libertar ele, embora vá também. É para libertar você. É para você tirar esse peso emocional que você está carregando nas suas costas. De achar que o seu pai é o seu algoz a vida inteira. Você vai chegar até, 60 anos de idade ainda com esse rancor pelo seu pai. Só que é bola de neve a emoção. Ela vai aumentando. Você está alimentando ela. E quando você decide perdoar ela, perdoar o seu pai, você consegue se libertar disso. É você parar, olhar para ele e falar o seguinte: pai, eu sei que o que você deu o seu melhor, ou mãe. Eu sei que a forma como você me tratou e agiu era o melhor que você tinha naquele momento. E eu entendo isso agora, e eu te perdoo por todo o mal que você me causou, por todos os bloqueios, traumas, crenças que você gerou em mim. Mas eu te perdoo aqui agora, porque eu quero que você siga o seu caminho, eu vou seguir o meu. E a partir de agora eu vou trabalhar. E eu vou ser o único que vai ser o responsável pelo que eu sinto, pelo que eu penso. Não vou mais culpar você, nem os outros. Portanto, você está perdoado. Eu te libero aqui agora. Segue o seu caminho. Normalmente quando a gente faz isso na hipnose clínica, a pessoa começa a desabar em choro. Ou começa a vomitar. Já tive paciente que vomitou, que chama catarse. Catarse é limpeza. Quando a pessoa ela tem uma coisa que ela não consegue digerir, ela não consegue digerir o fato do pai ou da mãe ter agido dela de X forma, e aí ela resolve aquilo no momento, aquela emoção que ela não tinha digerido, ela vomita e faz uma limpeza. Normalmente os pacientes falam: nossa, cara, estou sentindo uma leveza, um peso, uma dor saindo de mim que eu nem sabia que estava. Eu estava com uma dor, um peso no peito, achei que era, todo mundo sentia isso, que era normal, eu nem sabia que era possível me sentir leve assim. Pois é, aquele peso que você estava carregando, era o seu pai que você estava carregando nas suas costas, era a sua mãe, simplesmente por não perdoar e por estar culpando ele culpando eles o tempo inteiro pelos seus problemas, pelas suas crenças. Claro, você tem crenças, você tem traumas, você tem bloqueios que foram gerados pelo seu pai, pelos seus pais, pelas suas figuras de autoridades, pelos seus professores, pelas figuras religiosas. E é preciso que você analise isso baseado em como você está tratando as outras pessoas e como você está tratando a si mesmo. Faz um questionamento. Por que eu gritei com a minha esposa? Por que eu gritei com o meu marido? Por que eu não consigo dar um abraço no meu pai? Por que eu não consigo dar um abraço na minha mãe? Que bloqueio é esse? Por que eu estou falando que eu falo baixo, que eu não consigo me expressar? Por que eu não consigo me imaginar como uma pessoa vitoriosa, que é bem sucedida no que faz? É você começar a se questionar isso. E você vai regredindo e vendo onde que tudo isso foi gerado. Depois que você chega no momento em que essas coisas foram geradas, e muitas mulheres, por exemplo, que não conseguem se enxergar com uma autoimagem boa, é porque a mãe falou que ela estava acima do peso, por exemplo, em algum momento. E aí você chegar nesse momento, entender isso, e só de você acessar o momento você já começa a resolver. Só de você saber o motivo, você já trouxe para a mente consciente equaliza. Você puxa do subconsciente. Quanto mais você esquece de uma coisa, mais ela tem poder sobre você, ou seja, mais inconsciente ela está. Menos você tem consciência, inconsciente, mas ela tem poder, porque quem domina é quem? Inconsciente. Você trouxe para o consciente é o que? Você colocar a luz. Você pode ver várias parábolas que falam, inclusive Jung, Freud falava muito, que o processo de cura é você iluminar o subconsciente. O que é iluminar? A luz é uma analogia que representa a mente consciente. Luz é você trazer para o consciente. Quando você traz para o consciente, você passa por um processo que chama catarse, limpeza emocional. É catarse. E aí você limpa aquilo através do perdão de você mesmo por ter feito aquilo com você, ou das pessoas que você estava prendendo ainda a você por você achar que é algoz. Todo não perdão é você querer carregar a pessoa.